Bem-vindos a mais um Papo de Impacto. Hoje a gente convidou a Isabel Ramos, gerente de mercados de carbono da Petrobras, para compartilhar um pouco sobre a história dela em ESG na Petrobras. E aí, Isabel, primeiro eu queria dar as boas-vindas, você se apresentar um pouquinho melhor, contar quem você é e como você chegou nessa função na Petrobras de gerente de mercados de carbono. Obrigada, Henrique, obrigada pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Bom, meu nome é Maria Isabel, conhecida como Isabel Obel. Hoje eu estou como gerente de mercado de carbono aqui na área de mudança climática da Petrobras, mas não comecei, obviamente, assim, nesse mundo da mudança climática e da transição energética. Minha carreira começou na área financeira, eu trabalhava com relacionamento com investidores, eu sou economista de formação, e conforme eu fui, trabalhando e buscando ali o meu propósito, o que eu queria fazer, o que me movia, dentro da questão do relacionamento com investidores, da captação de recursos. Durante um tempo eu pensava, eu estou aqui captando recursos para a Petrobras, para o Brasil, para desenvolver, a nossa economia, para ser cada vez mais forte, mas ao mesmo tempo tinha assim, mas o desenvolvimento relacionado aos combustíveis fósseis. E aí, dentro dessa trajetória de relacionamento com investidores, eu já fui migrando para um relacionamento com investidores ESG, que buscavam um investimento mais responsável, de impacto. E aí eu fui também conhecendo as pessoas da área de mudança climática e transição energética. E aí, há cerca de 2 anos, eu mudei, de fato, para a gerência executiva de mudança climática para trabalhar mais diretamente com isso. Então, é isso. Eu sou alguém que veio do mercado financeiro, do mercado de ações, e foi tangenciando esse assunto ESG, foi se apaixonando, e agora trabalha com crédito de carbono, do mercado financeiro para o mercado de crédito de carbono. Muito legal, muito legal. E acho que a sua trajetória também reflete a trajetória de várias empresas, né, Isabel? Como é que você vê, assim, tanto a evolução da temática ESG dentro da Petrobras, quanto em outras empresas que você interage, assim, né? Como e quando que essa temática, de fato, começou a virar pauta estratégica dentro das grandes empresas? De fato, eu estou na Petrobras vai fazer 20 anos, então acho que eu ter esse cargo hoje é reflexo de uma evolução, porque há 20 anos atrás, quando eu estava fazendo um relacionamento com investidores, esse cargo nem existia na Petrobras. Eu assumi ele em novembro de 2021, e eu sou a primeira gerente de mercados de carbono da Petrobras. Essa área não existia. Então, essa evolução vem, eu acho que de uma consciência, das empresas, das pessoas que ali trabalham, mas também muito fortemente dos investidores. Então, a gente é uma empresa que está listada em Nova York, que capta recursos no exterior, que então tem investidores europeus. E essa pauta começou a surgir nas reuniões e nas interações e nos reportings cada vez mais forte. É engraçado que eu tenho ainda muito contato com o pessoal de relacionamento com investidores, e eles falam, meu Deus, mais da metade da reunião agora é sobre ESG, mudança climática, estratégia de transição, enquanto antes era sobre fluxo de caixa, pagamento de dividendos. Então, essa pressão dos investidores, aí a pressão dos consumidores, que qual é o tipo de produto que você está oferecendo, foi forçando, não, eu diria casando também com uma visão de mundo que eu acho que as pessoas que formam as empresas também têm. Então, hoje, quando a gente apresenta, por exemplo, o plano estratégico da Petrobras, existe lá uma mandala ESG com 4 vertentes que são desdobradas em direcionadores. Então, assim, o ESG não é mais uma área, não é mais um... Ele está ali no coração do plano estratégico, Ele vai ser um dos direcionadores, e em todas as conversas que a gente tem com os stakeholders externos, eu diria que é a pauta principal. E aí, isso
vai sendo, né, como eu falei aqui, traduzido em estrutura corporativa. Então, a Petrobras acabou de aprovar uma diretoria de transição energética e sustentabilidade, é a primeira diretoria de sustentabilidade da Petrobras. Aí a área de mudança climática virou uma gerência executiva, né, que é uma estrutura maior, mais robusta. A gente criou agora uma gerência executiva de renováveis que nunca teve. Então, assim, essa pauta, né, a força dessa pauta vai se traduzindo em necessidade de posicionamento estratégico, necessidade de estruturação de áreas, de contratação de pessoas. Então, e eu não consigo imaginar, né, uma empresa de petróleo, principalmente onde a gente trabalha, que não está antenada no tema, que não está falando de transição energética, que não está falando de economia verde, que não está falando de produtos de baixo carbono. É inimaginável, não vai sobreviver, não vai ter acesso a capital, não vai ter acesso a recursos humanos. Enfim, recursos humanos é um tema que a gente pode falar mais um pouquinho ali na frente. Legal, vou trazer esse ponto, sim. E aí, um desafio que a gente vê em várias grandes empresas que a gente trabalha é que a gente ajuda, às vezes, a criar uma teoria de impacto, né? Uma estratégia mesmo de impacto da organização, aí trabalha a cultura, onde interage aí com as pessoas do time. Mas como é que é para vocês trabalhar com fornecedores e parceiros que muitas vezes não têm a mesma estrutura que a Petrobras, né, para pautar o ESG? Se quiser contar um pouquinho como tem sido e quais são os desafios aí de trazer ESG para fornecedores e parceiros. Então, a gente, agora na Petrobras, a gente acabou de criar uma coordenação de descarbonização dos fornecedores, então a gente tem uma pessoa dedicada para esse assunto, porque a gente sabe que, né, a gente vai ter que apoiar ele a fazer o que a gente precisa, né, principalmente nos pequenos e médios. E que cada empresa está num ponto diferente da jornada. Então, assim, como Petrobras, a gente tem uma questão das licitações e das contas públicas, que, né, tem que tratar todo mundo igualmente. Então, a gente, por exemplo, abriu um diálogo com o TCU, com os órgãos de controle né, das empresas públicas, para que a gente possa pagar preços mais altos por fornecedores que têm menor pegada de carbono ou maior responsabilidade social, que isso de fato possa ser um diferencial, né? A gente consiga incluir isso nos nossos requisitos de contratação, porque a gente entende que é isso que vai de fato impulsionar a mudança na ponta. A gente tem, né, compromissos de sustentabilidade, direitos humanos que todo o fornecedor que entra para a cadeia da Petrobras adere, então, né, de melhores práticas de direitos humanos. Então, a gente, de fato, tenta usar o nosso tamanho, né, e o nosso poder de compra para influenciar essa cadeia, mas também ajudando, não só, né, eliminando quem não está lá, mas conseguindo trazer. Até porque eu acho que isso faz parte de um conceito que a gente trabalha muito, que é a transição justa, né? Como você ajudar toda essa cadeia do óleo e gás e das pessoas que trabalham nela a fazerem ação com a gente sem deixar ninguém para trás. Então, é muito importante que a cadeia faça transição, né? Escopo 3 é fundamental para as grandes empresas, quanto a gente incorpora de pegada de carbono dos nossos fornecedores. Então, a gente trabalha junto com a nossa área de procurement, né, que é suprimentos, tem uma coordenação dedicada dentro da área de mudança climática e a visão é fortalecer isso cada vez mais. Legal, acho que o desafio aí do escopo 3, né, quando envolve fornecedores, fica bem maior, porque não é simplesmente, né, baixar normas internas, enfim, você tem que contar aí com fornecedores, com quem está na sua cadeia. Bom, imagino que, além de trabalhar com fornecedores aí para o escopo 3, tem o desafio de trabalhar a própria equipe interna, né? E uma empresa como a Petrobras tem uma grande tradição, enfim, de óleo e gás, que tem pessoas que estão há 20, 30, 40 anos nesse mercado, né? Como é que eles estão recebendo esse peso maior aí para a pauta de ESG? Então, eu acho que a gente vê
muitas diferenças entre as pessoas das diferentes gerações, né? Então, o pessoal mais jovem, eu faço muita palestra para os novos concursados, né? Para quem está entrando, trazendo a perspectiva da Petrobras na transição energética. E todos eles querem trabalhar com isso. Inclusive, a Petrobras perdeu a atratividade junto ao público jovem como marca empregadora, porque eles olham para a gente um pouco como uma indústria obsoleta, né? que não tem os valores tão alinhados ao que a juventude quer. Então, a gente está trabalhando para trazer esse olhar de que a gente está na transição, de que a gente pode fazer a diferença para o público jovem, porque ele quer falar disso, se importa com isso, está antenado com isso. E então, quando eu acabo a palestra, um monte de gente vem falar comigo, como é que eu posso trabalhar na sua área? Internamente, você também tem as pessoas que começam eu trabalho no jurídico, mas eu fiz um MBA em ESG, eu trabalho aqui, eu sou engenheiro de petróleo, mas eu comecei a ver essa coisa de crédito de carbono, e aí começam a me mandar mensagens internas, tem vaga na sua área, eu tenho muito interesse. A gente abriu uns processos seletivos para as áreas internas, nessa nova diretoria de renováveis e sustentabilidade, de transição energética e sustentabilidade, e assim, chove currículo, assim, todo mundo, assim, muita gente quer trabalhar com isso. Mas, claro, você ainda tem o pessoal lá que é especialista em petróleo, que vê isso como uma ameaça, né? Bom, se vocês não querem que se explore mais petróleo, e a minha especialidade é explorar petróleo, eu me vejo desempregado nesse novo mundo, né? Vocês estão querendo ameaçar o meu saber, o meu emprego, e isso tudo faz parte, né, da transição justa. Você incluir os empregados, os saberes na transição, né? Sempre, não é gente fechar uma fábrica, deixar uma refinaria, deixar todo mundo desempregado e ponto. Então, assim, mas eu sinto que isso vai permeando, né? Não é uma mudança cultural, não é uma virada de chave, mas é uma coisa que vai permeando, porque vai permeando também por todas as dimensões da vida daquela pessoa. É o filho que fala sobre isso, é o jornal que traz o assunto, é a COP que discute isso e ele ouve falar, aí é uma live dentro da Petrobras que ele vê. Então, assim, isso vai entrando e a pessoa vai mudando um pouco a sua visão de mundo, eu acho que a partir de muitos aspectos da vida dela, não só da corporação. Então, essa mudança cultural vai acontecendo, assim. E eu sinto cada vez mais gente animada e querendo fazer parte da mudança, né? Bem legal de ouvir isso. E um desafio também que a gente vê, Isabel, é que o aspecto ambiental, até que você trabalha mais diretamente aí com o mercado de carbono, ele é relativamente mais fácil de mensurar do que o social, né? Então, governança, a gente tem as estruturas de governanças, tem quase que uma cartilha ali que dá para seguir, e aí tem, claro, aprendizados, contexto e tal. Os aspectos ambientais, a gente está evoluindo, ainda tem muita coisa para caminhar, mas tem evoluído e já tem métricas mais claras aí que a gente consegue olhar. E o social, muitas vezes, né, quando as empresas nos chamam no Impact Hub, normalmente eles querem olhar o social, assim, como é que eu lido com essa parte? Mesmo sabendo que não é, né, no teu departamento exatamente que isso acontece, como você vê esses aspectos social sendo cuidado aí na Petrobras e quais são as interações que vocês têm também, né, do mercado de carbonos com esse aspecto social? Então, é que eu acho que as coisas são uma evolução, né? Elas vão evoluindo, vão sendo incorporadas. Então, eu acho que no ISD também acontece isso, e eu acho que o social, talvez ele é o mais difícil, ele é o mais complexo, e talvez ele ainda seja o mais imaturo, né? Então, assim, por exemplo, dentro de mercado de carbono, que é o que eu trabalho, no início era quanto carbono esse projeto fixou. Tem certificado de fixação de carbono, beleza. Aí começou, não, peraí, mas esse projeto adicionou outros vetores ambientais, segurança hídrica, biodiversidade, vamos ter um selo para isso. Agora,
Não existe falar em mercado de carbono sem falar no impacto social desse projeto. Você respeitou as comunidades locais, você ajudou essas comunidades a gerarem renda. A lei que está em discussão no Congresso Nacional sobre o mercado de carbono no Brasil tem uma seção sobre o direito dos quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais, que eles têm que receber parte da renda desse projeto de carbono. Então, hoje, não existe falar de projeto de carbono sem falar do impacto social desse projeto de carbono. Mas, há 10 anos atrás, existia. Você olhava para quanto fixou de carbono, qual foi a árvore que plantou. Então, assim, eu acho que isso faz parte da evolução natural e o social ele é o mais complexo e eu acho que o mais imaturo. E a gente tem que evoluir, sim, e começar. Então, antes era transição energética, reduzir concentração de carbono na atmosfera. Agora é transição energética justa. Espera aí, como é que a gente vai incorporar as comunidades vulneráveis, os empregados dessa indústria? Como é que a gente pode dar responsabilidades diferentes entre os países em desenvolvimento e desenvolvidos? Então, assim, o aspecto social ele vai sendo incorporado ao debate, mas eu acho, sim, que ele ainda é mais imaturo, que tem menos indicadores e talvez pela sua complexidade. Então, a gente vai ter que fazer uma jornada no social, que a gente já está mais avançado no ambiental. A gente vai ter que, daqui a pouco, acelerar isso aí também. Assim. Acho essencial, porque, no fundo, a gente está fazendo isso tudo porque somos humanos. Queremos, né, e queremos cuidar da nossa humanidade. Então, eu acho que o social é o coração de tudo, no final. Muito legal. E é legal essa perspectiva que você traz, que daí é uma próxima pergunta até sobre tendências, acho que você já traz uma tendência aí, que é essa ideia de você ir evoluindo, né? Como você falou, integrando os aspectos sociais nos ambientais. Então, você já tem essa mensuração né, já tem um mercado de carbono, daí como é que você vai qualificando mais esse mercado de carbono com alguns aspectos sociais também. Que outras tendências você vê, Isabel, tanto para o futuro aí do ESG, quanto o futuro dos negócios, né? Como é que é fazer negócio no futuro à medida que esses aspectos ambientais, sociais, de governança vão sendo incorporados nas grandes empresas? Então, eu acho que uma tendência que a gente vê claramente no ambiental, assim, já surgindo forte, é a questão da biodiversidade. Então, né, você reporte de biodiversidade, porque a biodiversidade também é difícil de mensurar, né, o impacto sobre a biodiversidade, tem as dificuldades, mas você vê, né, a COP da biodiversidade surgindo, então eu acho que o próximo ponto aqui do ambiental, dessa questão da mudança climática, vai ser a relação disso tudo com a biodiversidade. Eu acho que a discussão do social também é uma tendência forte, que vai se aprofundar, e eu acho que foi isso que eu falei dos jovens, né? Que a Petrobras era uma empresa dos sonhos do jovem, e não é mais, porque é um reflexo, né, do fazer negócio, do atrair talento. Eu acho que cada vez mais a sua postura social, ambiental, a sua pegada de carbono. Hoje, numa reunião, alguém falou: existe uma marca de leite, que inclusive eu consumo, que bota pegada de carbono no rótulo. E esse produto é um produto caro, ainda é um produto de nicho, mas começa a surgir. Né? A pessoa, alguém falou, daqui a pouco alguém vai olhar para as calorias, igual a pessoa olha para quantas calorias tem, aí já evoluiu. No início era só caloria. Depois começou a olhar, não, peraí, deixa eu olhar a gordura trans, teor de sódio, foi aprofundando. E a pessoa também vai olhar no rótulo e falar, mas peraí, qual é a pegada de carbono desse produto? Vai estar ali no rótulo, né? Vai ser uma informação para esse consumidor. Então, eu acho que, assim, uma empresa que quer atrair talento, e eu falo isso aqui como Petrobras, a gente está olhando para o nosso posicionamento como marca empregadora, para quem a gente quer atrair. Né? Então, eu acho que se você quer atrair talentos, se você quer atrair consumidores, isso tem que estar cada vez mais intrínseco à corporação. E tem que ser muito intrínseco, porque, entendeu? Se não tiver robustez
interna morre na terceira pergunta. Morre, né, se não tiver coerência. Então, eu acho que esse é o desafio das corporações. E o desafio, as que estão nascendo agora, talvez já venham com isso. Mas as antigas, né, as mais tradicionais, vão ter que incorporar isso e introjetar. Mas eu acho que a chegada das novas gerações também de funcionários, por exemplo, ajuda a trazer essa renovação das empresas. Eu sou otimista, eu sou uma pessoa otimista, você deve ter percebido. Sim, acho que é algo em comum aqui com todo mundo que a gente entrevista no Papo de Impacto, é o otimismo, porque, né, para fazer um trabalho desse, você tem que acreditar no que você está fazendo ali, né, para fazer a transformação. Queria agradecer um monte, Isabel, super legal te ouvir. Acho que é um contexto bem particular, que muita gente tem curiosidade, né, para saber como é que você trabalha essas pautas dentro de uma empresa do tamanho da Petrobras, que é enorme em possibilidades e oportunidades, e também desafios, né? Porque uma mudança cultural, uma empresa desse tamanho sempre é um desafio. Mas queria dar os parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo e agradecer pela sua presença e te deixar espaço aí para trazer mais alguma palavra, alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão acompanhando. Obrigada, né? Muito bom. Sempre que eu recebo um convite de live, eu vou, eu participo, porque eu acho que é um trabalho de formiga, que a gente vai indo, quando viu, virou um formigueiro, né? A gente vai disseminando isso, e a velocidade da disseminação está cada vez maior, a velocidade da absorção está cada vez maior. Então, eu sou uma entusiasta de que nós, como humanidade, vamos ter êxito, né? E conseguir preservar nossa casa, nosso mundo casa, né? Nosso planeta casa, em ter relações mais igualitárias com os nossos irmãos, porque ninguém gosta, entendeu? De estar rico e vendo o outro miserável. Ninguém tem prazer nisso. Então, eu acho, assim, eu acredito que tem uma evolução de consciência, sabe? Assim, planetária mesmo. E que a gente vai chegar lá, assim. Criatividade, tecnologia, a gente já fez muita coisa nesse mundo e a gente vai conseguir essa também, assim. Eu sou otimista, como eu falei, e o meu chamado é vamos juntos, vamos juntos. Perfeito. Obrigado, Isabel. A gente fecha aqui mais um Papo de Obrigada, Impacto. Henrique. Grande abraço. Um abraço, tchau, Tchau, tchau. tchau.